Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Secretário de Estado, aqui presente. Nós solicitámos a realização desta audição sobre o tema dos Correios do CTT enquanto empresa do setor empresarial do Estado, relativamente à situação que se encontra colocada em cima da mesa atualmente, na perspectiva de encerramento de um número muito alargado de estações de Correios de norte a sul do país e relativamente à situação que está a ser atravessada já de algum tempo a esta parte no que diz respeito à atuação da gestão da empresa e a problemas que já vêm de trás e que teremos também a ocasião de aprofundar mais logo na reunião que aqui se vai realizar com os senhores membros do Conselho de Administração. Mas, neste quadro, neste momento, a questão principal que se coloca ao Governo é sobre a vontade política e sobre a responsabilidade política de quem no Governo tutela uma empresa com a importância para o país como tem os Correios, CTT, Correios de Portugal S.A., e sobre as opções políticas que os responsáveis governativos ao nível da tutela por esta empresa assumem e irão assumir perante um caso que está colocado com muita gravidade no que diz respeito ao serviço público fundamental para milhões de pessoas, para o tecido empresarial do nosso país e para a própria soberania nacional em muitas medidas, em larga medida. Nós tivemos uma reunião há dias nesta Comissão Parlamentar, onde vieram para cima da mesa informações altamente preocupantes das organizações de trabalhadores, nomeadamente, aliás, da Comissão de Trabalhadores sobre as questões de gestão da empresa, e gostaria de perguntar concretamente ao Sr. Secretário de Estado qual é a perspectiva que o Governo tem, seja de retomar e de avaliar e de dar seguimento e dar consequência às recomendações e às conclusões do relatório que a Inspeção-Geral de Finanças já desenvolveu sobre a gestão dos Correios e, portanto, as situações que foram ali identificadas, que medidas é que estão a ser tomadas, seja em relações muito pouco claras com determinadas empresas de consultoria privada, colocações de antigos quadros da empresa, etc. E em relação a prémios irregularmente atribuídos a gestores, tendo em conta que, segundo o alerta que chega à Assembleia da República, existe uma prática por parte da gestão da empresa que recupera algumas das situações, ou vem reeditar algumas das situações que foram ali colocadas, seja ao nível da gestão imobiliária, seja ao nível dos contratos de prestação e fornecimento de serviços, seja ao nível da atribuição de prémios e das contratações de pessoas para determinados cargos. E, portanto, não entrando ainda aqui em pormenor, há matérias que são mais adequadas para colocar numa reunião com a administração, na esfera da decisão política e da opção política, enquanto responsável governativo pela empresa, perguntamos-lhe qual é a atuação do Governo, qual foi até agora e qual vai ser relativamente a esta matéria. Também enquanto responsável político, com a tutela, enquanto Secretário de Estado, do CTT e do Serviço Postal, faço ao Sr. Secretário de Estado a pergunta que se estará recordado. Em julho já colocámos ao Sr. Ministro, e ao Sr. Secretário de Estado, estava presente também na sala, desta mesma sala, sobre o problema do encerramento das estações de Correios. E aquilo que estamos a observar é uma situação de verdadeira chantagem, porque é isto que está a acontecer, em que as juntas de freguesia são confrontadas com esta informação, entre aspas, da parte da empresa CTT. Nós vamos encerrar a estação de Correios se os senhores não estiverem interessados ou se não houver alguém interessado em fazer a gestão do serviço e então queremos agenciar. Se não conseguimos agenciar, encerramos e, portanto, os senhores ficam com as populações empobrecidas e com o vosso território empobrecido do ponto de vista social, económico e de serviço público. E, portanto, com esta perspectiva que está colocada de mais de 140, cerca de 150 estações de Correios para este ano, em termos de encerramentos
enquanto estações de correio do CTT, com todas as valências e todos os serviços que uma estação de correios do CTT tem, porque mesmo que não haja o encerramento, com o agenciamento colocam-se problemas diversos, como as pessoas na experiência concreta já estão a sentir. O encerramento de uma parte dos dias do ano em que uma agência privada pode encerrar a porta e deixa de haver estação de correios, determinados serviços financeiros que não são acessíveis nessa agência e, portanto, as populações não têm outra hipótese de não deslocar-se dezenas de quilómetros até uma estação de correios, etc. E, portanto, num contexto em que, em 8 anos, houve centenas e centenas de encerramentos de estações de correios, aliás, desde 2002 foram 951 estabelecimentos postais do CTT encerrados. A pergunta que nós fazemos muito concretamente é se o Governo está interessado em prosseguir este caminho de destruição de serviço público. Porque nós não esquecemos que, tal como o Governo anterior, também este atual Governo, PSD-CDS, preconiza a perspectiva da privatização dos Correios. Sabendo nós, como sabemos, que a experiência de privatização e liberalização do serviço postal em alguns países da Europa, não todos, porque é uma experiência que poucos foram os países que se atiraram a essa aventura, passa a expressão, os resultados muito negativos para a economia local e regional nesses territórios e para as populações nesses territórios são muito graves e estão à vista. E, portanto, nós sabemos que um privado qualquer, uma Deutsche Post, uma DHL, uma empresa qualquer que queira comprar os Correios numa privatização, evidentemente que não está interessada em garantir que haja uma estação a funcionar lá no Coço, ou no Valado dos Frades, ou noutras terras onde a questão se coloca. Mas o problema é que, acima de tudo, tem que salvaguardar o interesse público e o interesse nacional. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, quer em relação aos encerramentos e agenciamentos de estações do Correio, seja em relação à perspectiva da privatização e liberalização, para onde se aponta essa orientação como instrumental para essa meta, seja em relação a estas formas de lapidar o património de uma empresa que ao longo dos últimos anos tem dado dividendos para o Estado, e eu posso recordar que houve 36 milhões de dividendos em 2010, 21,3 milhões em 2009, 47,2 milhões em 2008. Está aqui uma empresa que, além de desempenhar um serviço público fundamental para as populações, tem garantia de possibilidade de equilíbrio económico-financeiro. E esse equilíbrio económico-financeiro não pode ser posto em causa por motivos não de serviço público, mas de interesse privado, como pelos vistos tem estado a acontecer. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Na intervenção que o Sr. Secretário de Estado fez há pouco sobre as questões dos Correios, apresentou uma declaração de intenções relativamente genéricas sobre o modelo que está a ser preparado e há de ser definido sobre o envolvimento na liberalização e do caderno de encargos na privatização, mas não respondeu às 3 perguntas concretas que não podiam ser mais claras que nós colocámos na intervenção inicial. E aqui se verifica e confirma que a nossa preocupação e o nosso alerta sobre a forma como esta reunião mistura pelo menos 2 temas, fora aqueles que ainda aparecem depois, mas devíamos ter realmente aqui alguma margem de aprofundamento para um debate sobre uma questão decisiva para as populações e que mereceu muito pouca atenção na maior parte das intervenções. E a pergunta é, a atuação nos presentes termos da administração dos Correios, que terminou o mandato em 31 de dezembro de 2010, é para continuar? O encerramento de estações de Correios, perto de 150, é para continuar? As pessoas que estão a manifestar nesta semana com encerramentos anunciados para sexta-feira agora, têm alguma resposta deste Governo? Sexta-feira agora é o Tramagal. Mais um encerramento anunciado. 140 e tal que ainda estão considerados e previstos. Anunciam que passam para as juntas de freguesia. Depois anunciam extinguir juntas de freguesia. A seguir vem alguém e fecha o país. Segmentação e profusão de empresas participadas, administrações e serviços. É para continuar? Sr. Secretário de Estado, numa avenida de uma grande cidade, de um centro urbano do país, passa um trabalhador da Mailtec, CTT, com publicidade endereçada. Depois a seguir pode passar um da DTE, CTT, com correio empresarial. Depois pode passar outro da EMS, CTT, com correio expresso. E depois vem um do CTT com uma carta. E então temos assim rondas enormes,
para os trabalhadores dos Correios, ritmos de trabalho brutais, para entregar meia dúzia de objetos nas mesmas casas numa operação que sai caríssima ao CTT. E isto é para continuar, Sr. Secretário de Estado? Ou vamos reagrupar este serviço numa empresa de serviço público que seja para defender no contexto em que está e no setor empresarial do Estado em que se encontra? Estas são questões concretas que vale a pena colocar, tendo em conta que nós não estamos a falar da teoria, da bondade ou das vantagens ou desvantagens da liberalização. Estamos a falar do exemplo concreto que está hoje a acontecer e não de toda a gente que há de continuar a receber o correio. Sr. Secretário de Estado, já hoje não há distribuição ao domicílio todos os dias, úteis, como é previsto que haja. Já hoje acontece. É à segunda, à quarta, à sexta, mas não há distribuição de correio todos os dias. E o que é que se deixa passar perante isto? E agora, na outra reunião que nós havíamos de ter, e que está tudo junto, falando agora da Fundação para as Comunicações Móveis num tempo muito reduzido que exista, eu limito-me a recordar que, por proposta do PCP, a Assembleia da República aprovou, no âmbito do relatório na Comissão de Inquérito, aprovou a nossa proposta no sentido de se recomendar a extinção da Fundação para as Comunicações Móveis. Portanto, esta é uma questão que está muito clara desde há muito tempo sobre a forma como deve ser gerido qualquer programa público, mesmo que se apenas afirme, mas depois como se concretiza ao nível da dita massificação das tecnologias. O envolvimento do Ministério da Educação aqui é uma incógnita, no passado e até no presente, de tal forma que agora, quando nós ouvimos dizer o Sr. Secretário de Estado que o E-Escolas 2.0 é o que segue a linha programática deste Governo, eu gostava de perguntar, do E-Escolas 2.0, quantos computadores têm sido distribuídos e foram distribuídos e em que termos neste programa? Porque nós ouvimos recentemente uma notícia que dava conta de que a suspensão, de há poucos dias, da distribuição de computadores. Mas há meses atrás, ainda antes das eleições, nós tínhamos telefonado lá para o serviço das operadoras e da distribuição de computadores e aquilo que nós ouvimos foi uma resposta muito simples. Olha, está suspenso desde o dia 9 de fevereiro, ou 8 de fevereiro, que foi quando saiu a resolução do Conselho de Ministros a lançar o E-Escolas 2.0. E, portanto, eu queria perguntar se algum computador foi distribuído e quantos foram, e em que termos, desde que saiu este programa a que o Governo adere e que defende. E, por outro lado, se o programa é para todos, mas subsidiado apenas para alguns, de acordo com aquilo que foi dito pelo Sr. Secretário de Estado ainda agora, o que eu pergunto é se vai haver computadores de aquisição obrigatória ou facultativa. E como é que isto depois se aplica nas escolas? Ou seja, uma família é obrigada a comprar um computador tal como é obrigada a comprar manuais escolares? E se não for obrigada, para que é que serve o computador que os outros compraram? E se for obrigatório, como é que se define a tabela de preços desse material que é de aquisição obrigatória? E, portanto, isto parece tudo demasiado fácil na apresentação da ideia, mas há aqui matérias que têm muita importância. O esclarecimento, nós não defendemos que haja o 2.0, o 3.1 ou 4.2. O que nós defendemos é que haja clareza na apresentação das medidas. E se é dito ao Parlamento que nós defendemos o programa 2.0, como acabámos de ouvir, então é preciso que se assuma até ao fim, por exemplo, que o programa 2.0 é escolas, passa de 24 para 36 meses os programas de fidelização obrigatória às operadoras. Uma pessoa compra um computador e tem 3 anos, obrigatoriamente, de um contrato com uma operadora, quando hoje é de 2 anos. E isso nós, na altura, criticámos, e não fomos os únicos. E, portanto, em relação a isso, desde a fidelização obrigatória às operadoras de 36 meses, até à obrigatoriedade da aquisição do computador para efeitos da escola, ou do seu caráter facultativo, que torna a questão vazia do ponto de vista curricular. E em relação à matéria da aplicação de um programa deste sem envolvimento de verbas do Orçamento de Estado, é preciso que as perguntas que são colocadas na Assembleia e as reuniões que são marcadas sirvam para alguma coisa, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Muito obrigado.